Muito bem, abra aí a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9. Eu quero ler esse texto em duas versões. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Eu estava usando esse final de semana esse texto e gostaria de hoje começar com ele. Eclesiastes 9, 10, primeiro eu leio na ARC, que é Almeida Revista e Corrigida. A primeira frase para nós, a parte A do texto, diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O texto completo diz: porque na sepultura para onde vai não há obra, não há indústria, não há ciência e não há sabedoria alguma. Em outras palavras, estamos todos caminhando a passos largos para a eternidade. Um dia nós vamos partir. O tempo de fazer alguma coisa é agora. Se você tiver que desenvolver um projeto, abraçar uma ideia, se você tiver que plantar alguma coisa, é enquanto você respira, enquanto você tem vida. Então a parte A do texto diz: o que te vier a mão para fazer, essa versão traduziu assim: faze-o conforme as tuas forças. Aí eu tenho que confessar a vocês, que lendo nessa versão, nesse texto, a ideia que eu tenho é: faça se der para fazer, faça o que for possível. Até que eu li o mesmo texto e a mesma frase também na NVI, que é a Nova Versão Internacional, e é interessante que você compare algumas traduções para que você tenha um entendimento mais acertado do texto. E aí a NVI traduziu assim, essa primeira frase, Eclesiastes 9, 10, é o mesmo texto: o que as tuas mãos tiverem que fazer, olha a frase que vem agora, que o façam com toda a sua força. Esse é o meu lema. Eu sempre digo aqui, volta e meia para vocês: querido, o que você tiver que fazer, faça com força. Camila já lembrou hoje aqui, põe força. É para sonhar, sonha com força. É para adorar, põe força nesse negócio. É para desenvolver um projeto lá fora, coloca força nisso. Vai ajudar alguém, põe força. Põe força. Põe tudo que você tiver de melhor. Esse final de semana nós estávamos também ministrando para casais. Inclusive o Gilberto e a Rosa estavam presentes lá também. Deus tem usado bastante a vida deles lá, glória a Deus, lá em Brodowski, lá na igreja do pastor David. Foi bênção, graças a Deus. Um abraço aí para o pessoal de lá. E aí eu particularmente estava falando sobre a importância de você entregar o seu melhor. Claro que nós estávamos ministrando para casais, então falamos mais dentro do relacionamento, do matrimônio, de você não ficar quem, mas de você amar com força, de você servir com força, de você colocar nada menos do que o seu melhor no seu relacionamento. Mas isso serve para todas as áreas da nossa vida. E eu me lembrei, inclusive, e já andei contando aqui para vocês, de que quando, um tempo atrás, eu acredito que contei aqui para vocês, eu era assim, menor, e os meus pais, vocês sabem, nós somos do Mato Grosso, e o meu pai tinha fazenda naquela época. Hoje eles partiram, estão na glória com Jesus já, e ele criava gado à meia. Eu não sei se você sabe como é que funciona isso. Então ele arrendava o pasto, e aí ele pegava gado dos outros, e de cada 2 bezerros que nascia, um era dele, e assim ele ia crescendo. De vez em quando tinha alguns problemas, de vez em sempre tinha alguns problemas, caseiro, era uma tal de cobra que pegava o gado, e a gente não sabe se a cobra existia mesmo, se era a turma que desviava, enfim, tinha sempre umas situações. Mas eu lembro que pequeno, de vez em quando a gente não ficava lá, a gente ia lá para a fazenda, final de semana, aí era 5 da manhã, ele acordava a gente, meu pai, aí levava a gente para lá, no curral, depois que apartava o gado, aquela coisa toda, aí levava para o curral para a gente aprender, ou pelo menos ver, tirar leite. Aí amarrava aquele toquinho, aquela câmara de pneu que virava um cinto. Acho que vocês já devem, pelo menos alguém já deve ter visto isso. Aí ficava um toquinho que era uma espécie de banquinho que sentava ali para poder tirar o leite. Aí tirando o leite, eu já ia com meu copinho de alumínio e um pouquinho de açúcar dentro. Eu não sei se você tomou lanche hoje, se você vai almoçar, se isso mexe com você, mas para mim era fantástico. Meu Deus, a gente já vinha direto assim vinha do céu já, né? Direto da fonte. E descia o leite ali,
E ali a gente já bebia, ficava aquele bigode de leite, aquela coisa linda. E eu me lembro dele tirando o leite, e aí parava, o leite parava, e eu dizia: pai, acabou, né? A próxima vaca. Eu disse: acabou não, filho. Eu conheço essa vaca. Ela está escondendo o leite. Já ouviu essa expressão? Fulano está escondendo o leite? Ela está escondendo o leite, filho. Aí o que ele fazia? Soltava o bezerrinho, aí o bezerrinho vinha para mamar, dava lá umas cabeçadas na vaca, o leite descia, começava. Eu ficava com dó do bezerrinho, porque aí amarrava o bezerrinho de novo e dava mais um balde. E eu me lembrando desse texto, olhando para esse texto, eu percebo, eu não sei por que um crente, por que um cristão esconderia o leite. Porque Deus espera de nós tudo. E eu, por favor, eu não estou falando de dinheiro, se bem que eu penso que em todas as áreas o Senhor espera de nós o melhor. Eu estou falando da sua vida, da minha vida. Ele está dizendo na pessoa do Espírito Santo que aquilo que te vier à mão para ser feito, que você coloque o seu melhor, que você faça com força, que você dê tudo o que você tem nisso. Porque a dor que você não pode sentir é a do remorso. Você sabe o que é o remorso? Eu podia ter feito mais e eu não fiz. Eu podia ter amado mais. Eu podia ter servido mais. Eu podia ter abraçado mais. Eu podia ter gastado mais tempo com fulano. Essa dor nós não podemos sentir. E a pessoa que vive com intensidade o que Deus tem para ela, pode sentir muitas dores, menos a do remorso. Porque ela coloca tudo o que tem no que faz. Me lembro de uma mulher, Maria, aquela que entra na casa onde Jesus está. Uma pecadora, diz o texto. E ela entra com um vaso de alabastro, com perfume, o texto diz caríssimo, de muito preço. Lembram dessa história? E ela derrama aquilo em Jesus, vocês estão vendo a cena, ela quebra aquilo, derrama tudo. Não é uma gota, é tudo. O negócio foi tão complicado que desespero geral dentro da casa, até de discípulo. Misericórdia, o que é isso? Para com isso, é muita coisa, não precisa disso. Esse discurso é o discurso da turma da mediocridade. E entenda essa palavra, hein? Mediocridade. É da pessoa que vive dentro do padrão menor esforço possível. Então no casamento é manutenção, pastor, aqui é só na manutenção. Dá para tirar 10? Até dá, pastor, mas 5 passa. Importante é passar, pastor. E se eu tirar 5 no meu casamento, ela não larga não. Então a gente toca com 5, 5,5. Mas dá para ir além? Até dá, pastor, mas 6 está bom. E aí se esconde o leite. E aí se retém o que deveria ser entregue. E aí não se serve, não se faz tudo que se pode fazer. E o texto está dizendo: o que as suas mãos tiverem que fazer. A minha versão, William Sodré diz: põe força nisso. Bom, inclusive esse é o tema da nossa conversa dessa manhã, para você se lembrar de mim. O tema é: põe força nisso. Nós vamos conversar hoje sobre a frase põe força. Eu não gosto muito desse negócio de falar para quem está do lado não, mas vamos dar uma... Será que você pode aí, põe força nisso aí? Vamos fazer isso aí com força. Nisso o que, pastor? Na missão que Deus te der. No que cair na sua mão para ser feito. É para você fazer? Põe força nesse negócio aí. Você não pode servir, você não pode fazer, você não pode viver mais ou menos, dentro de uma mediocridade, dentro da média, não. Você precisa colocar força nisso. Deus espera. Se você pode sair com 10, para que 9? Então, põe o que você tiver de melhor nisso. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância da gente viver com intensidade.
a vida que Deus tem para cada um de nós. O texto é o de Mateus capítulo 1, a partir do 18. O maior, na minha opinião, de todos os milagres. Graças a Deus por esse milagre. Vamos dar uma olhada no texto? Eu vou ler Mateus 1, do verso 18 até o verso 25. E fala do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler o texto completo e depois a gente dá uma espremida nele para a gente tirar aqui algumas lições. Mateus 1,18 diz assim, eu leio na Almeida Revista e Corrigida. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, comprometida com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar ou difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos orar? Pai, estamos diante da tua palavra. Ah, Deus, como amamos a tua palavra. Como ela é importante para nós, para esse lugar, para essa igreja. É ela que nos governa, é por ela que nós vivemos. O salmista disse: ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é a lanterna que ilumina o nosso caminho, que aponta os nossos próximos passos. É a tua palavra. Pai, não nos deixe no escuro nessa manhã, fale conosco. Olhe para as nossas necessidades, o Senhor bem as conhece. E como está escrito, que o Senhor possa supri-las, meu Pai, de acordo com a Tua palavra. Vem nos alcançar, vem ministrar no nosso coração, às vezes quebrado, apertado, angustiado, tomados, ó Deus, pela ansiedade e preocupação, que nessa manhã nós lançamos diante de Ti, porque está escrito: o Senhor tem cuidado de nós. Queremos ouvir a Tua voz, voz que traz paz, voz que acalma o nosso coração atribulado, voz que gera em nós descanso e milagres. Fala conosco por intermédio da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. E a igreja do Senhor diga amém, amém. Glória a Deus, igreja. Que palavra, que texto, que história fantástica. Acredito que a mais importante de todo esse livro, afinal de contas, é a vinda do nosso Senhor, é o nascimento dele. Então a história é a seguinte, e eu gostaria que você pensasse nisso sem o viés que nós já temos. Nós já sabemos que de fato era Jesus, que Jesus morreu, que ele é o Salvador. Então a gente lê o texto com uma leveza, com alegria, nenhuma preocupação, pelo contrário, para nós tudo hoje é muito claro, é muito transparente. Mas se coloque no lugar de Maria, mãe de Jesus. Se coloque, meu irmão, no lugar do José. Esse que tem um compromisso com essa jovem. Eles estão firmados em casamento. Nós vamos nos aliançar. Estamos debaixo de um compromisso, de votos.
vamos viver juntos, vamos construir uma família, e de repente uma notícia bombástica, como assim? Grávida. Eu não sei você, meu irmão, mas não dá para você ouvir alguém dizer assim, não, Zé, é do Espírito Santo. Não dá liga um negócio desse. Como assim? Então o texto diz que diante da notícia, o José, eu penso que ele foi até muito tranquilo. José foi muito crente até o tutano, porque o texto vai dizer que o José, ele intentou, olha que linguagem bonita, ele intentou abandoná-la secretamente. Ele vai dormir dizendo assim, eu vou pular fora desse negócio aqui. Não vou ficar com essa mulher não, porque na cabeça dele, fui traído, obviamente, fui traído. Mas olha, eu gosto tanto, eu amo tanto essa mulher, que eu não vou nem queimar essa mulher na praça. Eu não vou nem falar mal dela, eu não vou difamá-la, eu não vou atacá-la. Numa época em que, vocês lembram como é que se punia um adultério? Pedrada. Eu amo tanto essa mulher que eu vou sair no silêncio. Eu vou poupá-la. Eu vou dormir e não vou acordar, eu vou sumir e vou largar essa mulher para lá. E o texto diz que é de noite que o nosso José, ele tem uma experiência com Deus. Uma experiência muito forte que vai mudar a vida dele para sempre. E nessa experiência de noite, um anjo fala com ele, olha, eu estou nisso, Zé. Deus está nisso, José. José, Deus está nisso. O que está acontecendo? E ele imagina como é que vai dormir. Imagina a dificuldade de dormir. E aí sim, um sonho, sim. Fica tranquilo, José. Essa reviravolta toda que está acontecendo na sua vida, eu estou nisso. E a gente tem uma dificuldade de ver Deus, umas reviravoltas na vida da gente. A gente só vê demônio em reviravolta. Em Mateus 14, lá vem Jesus andando sobre as águas, lembra? Os discípulos olham, é um fantasma, está amarrado. Jesus, sou eu. Porque quando o tempo fecha, a gente só vê fantasma, demônio, ação maligna, é o diabo, só pode ser. Por quê? Porque o negócio saiu do nosso planejado. Mas se tem alguém que gosta de rasgar os nossos planos, esse alguém é o Senhor. Esse alguém é o Senhor. A partir do momento em que você entregou a sua vida para Jesus Cristo de Nazaré, é importante que você saiba disso. Ele pode ter planos diferentes para você do que você tem. Ele pode ter uma vida diferente para você. Ele pode ter algo diferente. Ele pode ter planejado para você algo diferente. Diz o texto que José acorda. Outro José. Ele acorda e ele abraça aquele filho como se dele fosse. Ele pula no barco, ele abraça o projeto, ele toma conta de Jesus. E se você conhece o texto, a história, você vai ver Deus falando com ele de novo, através do anjo. Olha, agora foge para o Egito, pega o garoto, cuida dele, protege ele, esconde ele, tal, o Zé. Aí lá vem o Herodes, eu estou protegendo o plano que Deus me deu, estou vivendo com intensidade, é para fazer, é para cuidar dele, é o que o Senhor quer, é o que o Senhor espera de mim, então eu vou ser o pai, ninguém mexe nesse garoto, eu vou cuidar dele, eu vou viver o que o Senhor tem para mim, e eu vou viver isso com força, Bom, é sobre isso que eu quero falar com você, olhando para esse texto, olhando para essa história. Eu gostaria de destacar aqui de uma maneira breve, mas eu entendo que é importante. 3 verdades. A primeira verdade, eu já andei falando alguma coisa sobre isso agora, e eu gostaria que você registrasse isso, é que nós precisamos estar prontos para abrir mão
dos nossos projetos. Eu repito, esteja pronto para abrir mão dos seus projetos. Vamos repetir essa frase, eu sei que ela não desce direito, mas ela é de Deus. Esteja pronto para abrir mão dos seus projetos. Aí a gente fala seus, parece que é o de todo mundo, menos nosso, né? Então vamos deixar isso mais pessoal. Repete assim comigo, eu preciso estar pronto para abrir mão dos meus projetos. Dos meus projetos. Fica mais leve quando você pensa em outra pessoa abrir mão dos projetos. Mas eu mesmo, falando isso aqui para vocês agora, meu Deus do céu, o coração da gente diz assim, meu Deus, aperta. Porque Deus, você precisa trabalhar com a possibilidade de Deus ter alguma coisa diferente do que você está projetando. Ou mesmo, você pode viver um projeto fantástico durante um tempo e em um determinado momento Deus simplesmente virar para você e falar, deu. Está na hora de eu levar você para o novo. Normalmente a gente anseia por mudança quando está ruim. Está ruim, eu quero mudar. Mas não precisa ficar ruim para Deus te levar para um projeto novo. Eu conheço pastores, colegas meus, esses dias a gente estava em Campinas, em uma assembleia geral ali que teve da UERMIBAN, que é a Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, e o pastor Jonas Neves estava sendo entrevistado com a sua esposa, e para nós foi assim uma lição preciosíssima, porque ele estava no melhor momento na igreja dele, orando, ele sentiu o Espírito Santo dizendo para ele agora, eu quero que você vá para as missões, eu quero que você passe a igreja, que você construa um processo saudável para você ser substituído, porque eu quero você no campo missionário. Aí eu fico pensando, como pastor, aí você deixa algo que foi com um projeto de tantos anos de suor, para você viver o desconhecido, o incerto. As preocupações de e como é que vai ser, como é que eu me mantenho, como é que paga a conta, como é que faz isso, como é que eu troco, como dizem aí fora, o certo pelo duvidoso. Mas é isso que está acontecendo com José. Espera aí, eu tô comprometido, nós estamos noivos e eu planejei, inclusive o meu primeiro filho, eu já até escolhi o nome, irmão, e o pacote vem fechado do céu, nem nome você pode escolher, é Jesus. Que disse, mas peraí, e o meu projetinho? Disse assim, então, estou te entregando o meu projeto para a sua vida. Aí nós precisamos de acreditar em algumas coisas para ter fé, para viver isso. A primeira delas, irmãos, e eu gostaria que você destacasse isso, é Romanos 12, 1 e 2. Essa verdade tem que estar no nosso coração. Romanos 12, 1 e 2 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, traduzindo eu peço a vocês pelo amor de Deus, é isso que Paulo está dizendo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas, importante, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vocês vão ser transformados, mudando a maneira de pensar. Porque é uma mente nova que gera uma vida transformada. É uma nova maneira. Toda mudança começa a igreja aqui, aqui. Se não mudar aqui, se você não crer aqui, se você não ver aqui, se você não enxergar aqui, se você não visualizar aqui, não vai durar nenhum tipo de comportamento que você queira mudança na sua vida. Ela precisa nascer aqui. Eu creio, eu entendi, e porque eu entendi, eu vou fazer diferente do que eu vinha fazendo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o fim do texto é, para que, vamos comigo, finalzinho, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vamos? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você acredita nisso? Ainda que ela seja diferente da sua? Está diminuindo, sim. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E você precisa acreditar nisso, com força. Hoje é tudo com força. Acreditar nisso. Mas acreditar tanto nisso que se Deus falar assim para você, eu tenho outra coisa agora para você. Aí você diz, bom, como eu acredito que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Amém. Como disse Maria, cumpra em mim o teu querer. Porque o teu querer para mim é melhor do que o meu querer para mim. O querer de Deus para minha vida é bom, é agradável, é perfeito. Então não deveria ser dificultoso dizer, amém, eis-me aqui. Mas às vezes é. Tempo atrás, quando nós começamos a igreja, eu trouxe para aqueles que estavam com a gente, começando conosco, uma palavra sobre tempo e modo. Vocês lembram? Alguns de vocês vão lembrar? E Eclesiastes vai dizer que o sábio é aquele que tem discernimento do tempo e do modo, ou seja, do quando e do como. Quando e como. Esse é um discernimento que só o Espírito Santo pode trazer para a gente. E contamos para vocês, eu, a Camila, uma experiência que tivemos com uma visita de um pastor que lá fora do país sentou para tomar um café com a gente e ele leu esse texto de Eclesiastes dizendo, o sábio discerne o tempo e o modo. E contou para mim a história da Arca de Noé. História, todo mundo conhece. E ele só leu o texto de Gênesis, eu acho que é o capítulo 8 ou 9, que o texto, a frase é, Deus disse a Noé, sai da arca. Só isso. É claro que naquela época eu não entendi isso com clareza, mas eu lembro dele fazendo, e alguns de vocês vão se lembrar que eu já fiz isso aqui, eu lembro dele fazendo aquele gesto, porque Noé demorou para construir a arca de 90 a 100 anos. Eu disse de 90 a 100 anos, eu não sei você, mas eu acho que é um tempão num projeto. E aí o projeto deu certo? O projeto deu muito certo. O projeto salvou ele e a casa dele. Até que parou de chover. Até que o tempo mudou, a estação mudou. Aí quando a estação mudou, parou de chover e as águas baixaram, Deus disse, Noé, sai da arca. Agora, ô Noé, não largo a arca? Depois de 90 anos aqui, 100 anos... construindo isso aqui é um projeto da minha vida. Tem crente assim? Eu dei meu sangue nisso aqui. Eu dei minha vida nesse negócio. Aí Deus está dizendo, mas eis que eu tenho algo novo para você. Não, está amarrado, Satanás. Aí nós precisamos acreditar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. João 12, 24, diz assim, João 12, 24. Se o grão de trigo, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Na altura do campeonato você já tem que descobrir quem é o grão aí. Então vamos pintar. É você o grão. Você é a semente. O grão é a semente. Olha para mim. O que precisa acontecer para essa semente nascer? Ela vai ser semeada. Vou jogar no chão. Plantada em terra. O que tem que acontecer com ela? Eu vou te dizer. Ela tem que topar sumir, desaparecer, morrer. Ela tem que abrir mão de si.
E se ela desaparecer dela, uma árvore com muitos frutos e outras sementes surge. Mas se a semente for birrenta e bater o pé no chão assim, não vou morrer, eu não vou existir, eu não abro mão, eu, ela fica só. Ela continua sendo só uma semente. O chamado de Jesus para nós envolve renúncia. Ele diz assim: aquele que quiser ser meu discípulo, ele deve negar-se a si mesmo, ele deve tomar a cruz e me seguir. Não existe evangelho sem renúncia. Muito cuidado, porque Jesus não morreu para que as nossas vontades, desejos, como se fosse um gênio da lâmpada mágica, onde você diz, eu tive encontro com Jesus, aí você faz assim na Bíblia e aparece um anjão e você tem 3 desejos. Não, a proposta do Evangelho não é essa. Algumas coisas, alguns projetos, o Senhor há de nos apresentar, mas são projetos que vão envolver um abrir mão do meu eu. E dizer assim, então tá bom, Senhor. A minha vontade era essa. Mas, como é que Ele nos ensinou a orar mesmo? Seja feita. E olha que eu não estou falando isso de alguém que não viveu, e Jesus viveu isso. Você lembra da oração de Jesus no Getsemane? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita tua vontade, não a minha. Afinal de contas, a tua é boa, agradável, perfeito. Então nós voltamos para Mateus, no verso 1, capítulo 1, verso 19, e o texto diz assim, Mateus 1,19, José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E olha como vem a próxima frase, igreja. E projetando ele isso. José tinha um projeto. Qual era o projetinho do José? Deixar Maria. Eu vou acordar e vou sumir. Deixa eu falar com você que entrou aqui com um projeto. Tem gente que está debaixo de luta tão grande, irmãos, que já vem assim na igreja, quem sabe acompanhando a gente online, assim, olha, é o último culto que eu vou. Se Deus não falar comigo, olha, eu tô desistindo. É o projetinho que está no coração. Se Deus não falar comigo, eu vou abandonar minha família também. Se Deus não falar comigo também, eu vou sumir. E se não, até fazendo alusão a esse mês, de setembro, né? Senão eu vou até fazer uma loucura, vou dar cabo da minha vida, fazer uma atrocidade. A minha oração nessa manhã, irmãos, é que o Espírito Santo pegue os nossos projetos, aqueles que não estão em conformidade com os dele, e ele rasgue os nossos projetos de alto a baixo. E diga, eu tenho para você algo melhor do que o que você tem projetado. E que ele, guardadas as proporções, ele apareça para nós por intermédio da palavra. Que a gente tenha uma experiência com ele tão forte que nós possamos ser despertados para os projetos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Número 2. São 3, tá? Eu olho para essa história e também aprendo. Eu não posso ter medo de viver o que Deus tem para mim. Eu já tive muito medo. Porque o novo é incerto. Eu já conversei com pessoas que dizem assim, não, pastor, mudar para quê? Porque pelo menos eu já conheço os problemas de onde eu estou. Então eu já sei das lutas, já conheço os problemas, eu já sei com o que eu tenho que lidar. E aí eles preferem viver no comodismo, na comodidade.
na segurança do cantinho do barco, a obedecer o vem de Jesus e encarar o incerto, o medo da tribulação, da escuridão e das tempestades. Fácil não é, ninguém está aqui para dizer para você tudo é lindo, maravilhoso, e eu vi Jesus, e você agora é crente, agora é só aleluia. Não, não é assim, todo mundo aqui sabe disso. Jesus nos avisou e nunca mentiu para a gente. Ele disse: no mundo tereis aflição. Se você não tem, você é estranho, é esquisito. É para ter, é o normal de quem está no mundo, encarar adversidades. Mas você não pode ter medo. Nós não recebemos de Deus esse espírito de medo. Você não pode ter medo de encarar o que Deus tem para você. Você não pode ter medo de tentar, pelo menos com força, fazer o que Deus tem chamado e separado você para fazer. Gente, eu me lembro daquele povo, o povo que Deus tirou do deserto, do Egito, e estava no deserto. Eles estão na porta da terra prometida em Números, quando Moisés envia 12 de espias. Vocês lembram dessa história? Aí os 12 vêm com um relatório, 10 dos 12 pessimista, e só Josué e Caleb, 2 só, que trouxeram um relatório otimista. Mas os 10 dos 12 já vieram inflamados. A terra é boa, é verdade mesmo que o negócio lá é bacana, mas o duro é o mais, irmão. Os filhos de Anak estão lá, são gigantes, nós éramos como gafanhotos, não vai dar. Tem gente que é tão pessimista que é um monte de não na mesma frase. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não tem jeito, não vamos conseguir, não. E todo mundo foi inflamado, todo mundo está infectado por aquele discurso de murmuração. E eu olho para aquilo e digo: meu Deus, mas eles nem tentaram. Eles estão na porta da terra que Deus prometeu. Eles nem tentaram. Que triste, a gente começou dizendo que tudo que vier à nossa mão para fazer, a gente tem que fazer com força, porque nós vamos partir, a vida é curta. É o que o texto está dizendo, é curta, e muito curta, passa muito rápido. E você não pode amanhã estar sentado numa cadeira de balanço dizendo: eu nem tentei. Como é que teria sido se eu tivesse pelo menos tentado fazer o que Deus me pediu para fazer? Que triste. Que triste. O que vier à tua mão para fazer, põe força nisso. O medo não pode nos governar. Mateus 1,20 diz assim, Mateus 1,20, projetando ele isso: José, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que está sendo gerado é do Espírito Santo. É Deus que está nisso, José. E se Deus está nisso, você não precisa ter medo. Então a pergunta que para mim me parece óbvia é: Deus está nisso? Na verdade, a pergunta que eu quero fazer para você é a de Josué. Josué capítulo 1, verso 9. Você pode abrir lá? Eles colocam aqui para você. Josué 1,9. Olha só, Josué 1,9 diz assim, Deus falando com Josué. Vocês lembram que Moisés morreu, e aqui no capítulo 1, Deus está dizendo: Josué, agora é com você. E cá entre nós, dá para tremer. Porque o Josué agora está sendo chamado para substituir ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Irmão, Moisés não é um obreirinho qualquer. Moisés é o maior líder que o Antigo Testamento teve. Moisés é o libertador do Antigo Testamento. A Bíblia diz que não houve profeta como Moisés. Eu fico pensando, como é que assume uma igreja de Moisés? Porque se é o Moisés morreu, agora você é o pastor. As comparações são inevitáveis. Porque Moisés não fazia assim. Moisés não era assim. Moisés não dirigia assim. Moisés não falava assim. Moisés não resolvia assim. O homem, irmão, com um cajado na mão, mar, água de pedra, chovia comida. Camarada alinhado com Deus. Agora Deus joga uma bomba no colo do Josué. Josué, agora é a sua vez. Eu disse: o quê? Eu?
É você mesmo. Ah, mas na hora, já Deus bate o raio-x do céu e diz assim: rapaz, o homem está tremendo. E tá, tem motivo para tremer. É por isso que no mesmo capítulo, várias vezes, ele está dizendo assim: não te espante, não tenha medo, ser forte, ser corajoso. Várias vezes, e Deus está dizendo para ele. A pergunta que não quer calar é do versículo 9, Josué 1,9 diz assim, Josué 1,9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, não te espante. O que é isso? Não pasme, não te espante, não tenha medo. Porque quem é que está te mandando? Sou eu. E se eu estou te mandando, eu estou com você nesse negócio. Se eu estou te mandando, se eu estou plantando no teu coração a palavra, se eu estou te dando a direção, é porque eu estou contigo, eu vou ser com você, eu estou do seu lado. E se Deus é por nós, não quer dizer que tudo vai ser muito simples e fácil, mas se Deus é comigo e se Deus é com você, você tem todos os motivos para não ter medo. Dormir em paz. Olha o que diz Isaías 41:10. Texto lindo que eu gostaria de ler com vocês em voz alta, se você puder me ajudar. Vamos lá, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Será que a gente pode aplaudir esse Deus que nos ajuda, que nos sustenta? Aleluia! Eu sou Deus, não tenha medo. Não tenha medo. E número 3, no último. Olhando para essa história, olhando para esse texto, eu também aprendo, eu queria plantar no teu coração essa verdade, que nós precisamos contar com a ação, com a ajuda, com a presença do Espírito Santo de Deus. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque senão nós podemos cair no erro, no equívoco de achar que é você que faz, sou eu que faz, ou faço. Isso não é verdade. Nós somos cooperadores do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Corinto, ele diz isso: um planta, o outro rega, mas quem faz a semente germinar, quem faz milagre, quem faz a coisa acontecer é Deus. O Espírito Santo é que convence o ser humano. Então eu só posso falar aos seus ouvidos. Eu posso ler esse texto, eu posso explicar para você uma mensagem, mas eu só consigo alcançar o seu ouvido. Mas o meu Deus, o Espírito Santo que está aqui essa manhã, Ele pode alcançar o seu coração. E a Bíblia diz que é Ele que convence o homem da necessidade de mudança, do pecado, do juízo, do arrependimento. É Ele que produz em nós. Isso é tão verdade, irmão, que eu já fiz cultos, eu já ministrei reuniões. Vou contar aqui, só abrindo parênteses, só entre nós aqui e a internet. Eu já fiz reunião assim, irmão, ministrei, e assim, na hora que eu termino, assim, os pastores talvez também já devam ter experimentado esse sentimento, e eu disse assim: uau, é hoje todo mundo cai de joelho nesse lugar aqui, não é possível, que é isso, mais do que isso aqui eu não sei fazer não, vamos lá gente, Jesus, não acontece nada, não vejo ninguém se arrependendo, ou abraçando um apelo, meu Deus, ou pelo menos à vista, né? E eu também já ministrei reuniões, irmãos. Eu vou ser sincero com vocês, que eu já terminei e falei assim: Jesus amado, se dependesse desse culto aqui, nem eu voltava. Irmão, já ministrei culto, que não é todo culto que você é feliz, está bem organizado, o negócio parece fluxo. Meu Deus, esse aqui, se eu estou visitando a igreja hoje, eu acho que nem eu voltava não, porque
Que culto ruim. Aí você diz, mas alguém que hoje gostaria de abraçar Jesus como Senhor e Salvador? Meu Deus do céu. Uma leva de gente. Termina o culto. Como Deus falou comigo, eu falei assim, Senhor, essa é a prova de que é o Senhor mesmo que faz. É a prova de que não sou eu, não é a igreja, não é um sistema, não é placa, não é a liderança, não é a desenvoltura religiosa. Claro, irmãos, que tudo isso é importante, tem o seu lugar de importância, o preparo. O que eu estou dizendo para você é que se o Senhor não edificar a casa, é em vão. É em vão qualquer trabalho que você tente fazer que Deus não tenha feito antes. Que Deus não esteja nele. É gastar tempo, força, energia, é jogar sua fora. Agora, se Deus te diz assim, não te mandei eu, não sou eu que eu estou mandando você fazer isso, aí, meu irmão, é só você arregaçar a manga e, como a gente leu, põe força nisso. A sua parte. Põe o seu melhor. Porque Deus está no negócio. Abraça o projeto. Sem medo, contando com a ajuda do Espírito Santo. Você quer ver? Vamos ler Lucas capítulo 1, verso 30. Eu mudei o evangelho, mas a história é a mesma. É que Lucas traz alguns detalhes. Quer ver? Lucas 1:30, a gente já vai orar. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, olha, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria disse ao anjo, olha que pergunta sincera, honesta, como se fará isso? Visto que eu não conheço varão, eu estou noivo, eu nunca tive nada com homem nenhum, grávida eu, você não errou de Maria não, anjo? Será que é para mim essa palavra mesmo? Porque isso que o Senhor está dizendo, eu não vejo como acontecer na minha vida. Você já ouviu alguma mensagem assim, que você sai da igreja e está legal, mas eu não vejo como? Você já recebeu alguma promessa de Deus na sua vida, que você escuta, a igreja vibra, a turma do lado, aleluia, e você diz assim, é que eu não vejo como, isso é muito bonito, mas eu não vejo como, na minha vida, o negócio está tão complicado que eu não vejo como, para minha vida, eu não vejo como. Aí a resposta do anjo é a mesma para nós aqui nessa manhã. E a resposta está no verso 35. Respondendo o anjo disse, deixa eu te explicar como, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti é de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, esse é o 6º mês para aquele que era chamado estéril. Como é que termina? Porque para Deus nada é impossível. Mas como? O Espírito Santo vai entrar nesse negócio. Porque para Deus nada é impossível. Quando o Espírito Santo desce, o impossível torna-se possível. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Você precisa ser um pai cheio do Espírito Santo, um marido cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser um pastor cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser um irmão cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que hoje nos guia em toda a verdade. Nós precisamos dessa ação na nossa vida, e ela é tão importante. E eu termino lendo Atos capítulo 1. Você deve lembrar da promessa que Jesus deixou. Jesus reúne os discípulos e diz, eu vou para o Pai. Imagina o desespero. Eu também diria, mas e aí, como é que nós vamos ficar aqui? Só assim, calma. Não vos deixarei órfãos, sozinhos, entregues à própria sorte.
Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que Ele vai estar com vocês todos os dias. Atos 1,4, o texto vai dizer assim, que estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí pula para o verso 8, aí o 8 diz, e esse eu acredito que todo mundo conhece, vamos juntos? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos aplaudir o Senhor, aleluia.